Muito boa noite. É com alegria que mais uma vez aqui nos encontramos, que nós possamos aproveitar esta oportunidade para irmos nos fortalecendo, para que quando os empates da vida chegarem, a gente esteja bem forte para enfrentar as dificuldades e os problemas com fé e esperança no futuro, né? Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus através da prece e passar para a Valéria. Deus, querido Pai, Jesus amado Mestre, agradecidos estamos, Senhor, por mais esta oportunidade de ampliarmos o nosso entendimento sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Que estejamos, portanto, cada vez mais lúcidos e entendidos, confiarmos na imensidão de seu amor que vela por todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, Valéria Cristine. Boa noite a todos. Vamos, dar início, aproveitar mais essa oportunidade que a gente tem, de vir à Casa Espírita. É um momento importante porque a gente deixa um pouquinho, as nossas atividades e vem para se dedicar a esse estudo, a esse aprendizado, que eu na terça-feira ainda costumo brincar com o pessoal e falar que é um aprendizado para muitas vidas, Então, que a gente pelo menos já saiba aproveitar aproveitar esse momento agora, para que a gente tenha esses esclarecimentos, que a gente possa ter um pouco mais de harmonia, fazer essa nossa caminhada rumo à perfeição de uma forma um pouco mais tranquila, de uma forma um pouco mais harmonizada e entendendo um pouquinho mais, E hoje, então, eu vou falar sobre, na verdade, 3 palavras que foram 3 conselhos, 3 recomendações que nós recebemos de um amigo e que me marcou muito quando eu ouvi, e tanto que eu anoto até, botei um papelzinho, colei na porta do meu armário, que é: confia, ora e espera. São 3 conselhos, 3 recomendações que nos auxiliam muito, porque nós vamos falar um pouquinho sobre essas 3 palavras, mas a gente vai ver quanto significado tem essas 3 expressões, que a princípio são simples, mas que são muito claras e objetivas, Então, confiança, a gente começa... o que significa, essa palavra, confiança? E aí a gente vai lá, no dicionário está lá. É a segurança íntima de procedimento. É ter crédito, ter fé. E a gente sabe que a confiança, ela nasce exatamente da compreensão e do conhecimento que a gente vai adquirindo, de uma forma geral, sobre alguns conceitos que nós vamos ver aqui. E vamos falar de um conceito que é a base, que a gente tem que compreender. E a gente já pode melhorar a nossa compreensão, a gente vai falar um pouquinho sobre Deus. Porque Ele é a base de tudo. Mas nós ainda, estamos aí na questão número 100 do Livro dos Espíritos, está lá a escala espírita, que vai falando, da ordem das diversas classes de espíritos. E nós somos espíritos da 3ª classe, que é a classe inferior, onde a matéria ainda exerce maior influência sobre o espírito, onde o mal, onde as paixões ainda prevalecem no nosso espírito. Então nós estamos nessa categoria. Mas mesmo estando nesse momento evolutivo, nessa categoria, na 3ª categoria, nós já podemos compreender um pouco mais, sobre Deus. E Kardec, de uma forma muito interessante, a primeira questão do Livro dos Espíritos, o que Kardec, como entendedor de, sendo a base, a primeira questão que ele faz no Livro dos Espíritos é essa, a questão número 1. E aí a gente vai lá para ela, porque ela já aqui é muito interessante, já a pergunta, Kardec pergunta: o que é Deus? O que é Deus? E essa pergunta já faz toda a diferença. Porque a gente vai lá, no dicionário, o que, ele é um pronome interrogativo. Então, o que é
já foi um questionamento, já foi uma interrogação de Kardec para os espíritos, para que nós possamos entender um pouquinho. Ele não usou quem é Deus. Olha que interessante, né? O que é um pronome interrogativo. O quem também é um pronome, mas já é um pronome que se refere a alguém, se refere a uma pessoa. Então Kardec não personifica Deus. Ele pergunta o que é. Porque ele queria saber, ele queria a resposta para esse questionamento que é de toda a humanidade, que sempre foi. O que é Deus? E os espíritos vêm nos responder, né? Responderam a ele e a nós também, que estamos aqui estudando. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Primeiro questionamento foi esse. Então, os espíritos já nos esclarecem. É a inteligência suprema, né? A causa primária de todas as coisas. E aí, nesse livro primeiro aqui, vão continuar alguns questionamentos, só que, né, a gente só destacou alguns para a gente estudar hoje. E aí, já lá no item terceiro, que fala dos atributos da divindade, Kardec, na questão número 10, pergunta o seguinte: o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? A resposta: não. Falta-lhe, para tanto, um sentido. Questão número 11. Será um dia permitido ao homem compreender o mistério da divindade? Quando o seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição tiver se aproximado dela. Então, haverá e compreenderá. Vem um comentário de Kardec. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Mas, à medida que o seu senso moral se desenvolve, seu pensamento penetra melhor o fundo das coisas. E ele faz, então, a seu respeito, uma ideia mais justa e mais conforme com a boa razão, embora seja incompleta. Então, nós não podemos ainda compreender essa natureza íntima de Deus. Mas nós já podemos ter uma ideia, e isso já é um avanço para nós, humanidade, dos atributos de Deus. De entender que à medida que nós fomos avançando nessa caminhada, que nós fomos evoluindo intelectualmente, moralmente, a cada passo de compreensão e de aperfeiçoamento, a gente vai se aproximar de compreender melhor Deus. Por enquanto, nós não temos essa capacidade. Nós somos muito ainda materiais, nós estamos aqui numa... claro, não, já andamos um pouco, né? Já temos uma estrada, já temos um trecho aí percorrido. Nós não estamos nas nossas primeiras encarnações, já passamos por planetas primitivos, a Terra já é um planeta um pouco mais acima, né? Um planeta de provas e expiações, mas onde a gente está aí vendo e vivenciando tudo isso que está acontecendo. É próprio e característico de um planeta como o nosso, onde o mal ainda prevalece, onde nós estamos aqui com as nossas imperfeições, ainda mais imperfeitos do que com virtudes. Então está tudo aqui nesse esquema, mas ainda a gente não tem essa capacidade de se aprofundar, porque nós não temos um senso moral para isso. Mas vamos chegar lá, né? Embora, como ele diz aqui, sempre incompleto, né? Nós somos filhos de Deus, fomos criados por eles, somos inteligências em desenvolvimento, em aprimoramento, mas inteligência suprema, só Deus. Nós vamos ser perfeitos, mas não essa perfeição suprema. Sempre vamos ficar abaixo, porque Ele nos criou. Não vamos nos igualar ao nosso Criador, mas vamos evoluir. E aí, na Gênese, a gente vai lá no capítulo 2, que é um capítulo inteiro que fala na Gênese sobre Deus, né? Fala da existência, da natureza, da providência, da visão de Deus. É um capítulo lindíssimo.
É extenso, nós só vamos ler 2 trechos aqui, mas quem tem a Gênesis, vale a pena pegar, estudar, né, se aprofundar aqui, porque é muito, muito interessante e muito esclarecedor o que os Espíritos nos falam, né? E aí está lá, nesse capítulo 2º, no item que fala da existência de Deus, o número 5. Pois bem, lançando o olhar em torno de si, sobre as obras da natureza, observando a previdência, a sabedoria, a harmonia que preside a todas as coisas, reconhecemos que nenhuma há que não ultrapasse o mais alto alcance da inteligência humana. Ora, desde que o homem não a pode produzir, e é que elas são o produto de uma inteligência superior à humanidade, a não ser que admitamos haver efeito sem causa. Então basta realmente que a gente aprecie a obra de Deus. E nós fazemos parte dessa obra. Tudo foi criado por Ele. Ele é a causa primária de todas as coisas. E como é infinito, infinito, nas suas perfeições, no seu amor por nós, nada é errado. Nada está errado, nada está fora do lugar. Tudo está evoluindo. Tudo e todos estão submetidos à lei do progresso, que é uma lei divina. Então nós não fomos criados, nós não somos um projeto falido, feitos para dar errado, não. Nós temos o amor de Deus em nós. Temos essa semente dentro do nosso coração. As leis de Deus estão escritas na nossa consciência. Cada um de nós tem essas leis escritas. Mas muitas vezes nós temos dificuldade porque a gente se afasta dessas leis. Pela nossa ignorância, pelo nosso desconhecimento. Então olha como é importante a gente aprender com a doutrina espírita esses conhecimentos. Porque isso nos ajuda, nos favorece na nossa caminhada, porque a gente compreende. Isso nos traz paz, nos traz conforto. Né? O esclarecimento é fundamental, acerca de tudo, acerca de Deus, das leis da natureza, acerca de nós mesmos, né? O autoconhecimento, né? É exortado, é estimulado por todos, por filósofos, por religiosos, pelos espíritos, não poderia ser diferente, porque isso tudo nos ajuda, nos transforma, para que a gente seja mais maduro, para que a gente tenha, né, mais força, mais coragem para passar pelas coisas. Então aqui a gente está vendo, a gente olha, é só a gente observar tudo na natureza, né? Tudo o que rege o micro, as leis que regem o micro, regem o macro. Há uma harmonia incrível. Basta que a gente olhe a natureza, as coisas como se processam, até na nossa vida. Até nos momentos que a gente acha que a gente está só, que a gente está abandonado, não estamos. Somos filhos de Deus, fomos criados por Ele, para dar certo. Só que Ele nos concedeu o livre-arbítrio. Nós somos livres para fazer o que quisermos. Mas temos que aprender que as nossas ações, elas têm consequências, elas têm desdobramentos. A vida continua. Nós estamos aqui num breve e curtíssimo instante, que pode acabar num minuto. Nós somos muito frágeis, né? Estamos na matéria, mas a matéria ela é muito vulnerável a tudo, né? Corremos risco o tempo todo, né? De cair, de pegar uma infecção, tantas coisas. A gente é muito frágil. Por quê? Porque o corpo é frágil, mas o espírito não. O espírito ele é eterno. É indestrutível. Então aqui hoje nós estamos para isso, para aprender, né, para investir nesse autoconhecimento, investir nesse conhecimento da doutrina espírita, que é muito importante. E essa compreensão de Deus já nos facilita muito, já nos ajuda, né? Então vamos dar sequência aqui agora no item 19, que fala aqui, né, de uma forma resumida, dos atributos de Deus. Que aqui a gente não vai entrar nesse detalhe, mas está lá, ó, no item 19. Deus é, pois, a suprema e soberana inteligência. É único, eterno, imutável,
imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as suas perfeições, e não pode deixar de ser assim. Tal é o eixo sobre o qual repousa o edifício universal. É o farol do qual os raios se estendem sobre o universo inteiro. O único que pode guiar o homem em sua pesquisa da verdade. Ao segui-lo, não se extraviará nunca. E se tem se desencaminhado com tanta frequência, é por não ter seguido o caminho que lhe é indicado. Tal é também o critério infalível de todas as doutrinas filosóficas e religiosas. Para julgá-las, o homem tem um padrão rigorosamente exato nos atributos de Deus. E ele pode afirmar a si mesmo, com toda certeza, que toda teoria, todo princípio, todo dogma, toda crença, toda prática que esteja em contradição com um só desses atributos, que tenda não só a anulá-los, mas simplesmente enfraquecê-los, não pode estar com a verdade. Em filosofia, em psicologia, em moral e em religião, nada há de verdadeiro que não esteja conforme as qualidades essenciais da divindade. A religião perfeita seria aquela da qual nenhum artigo de fé estivesse em oposição com essas qualidades, da qual todos os dogmas possam suportar a prova deste controle, sem dele receber nenhuma contradita. Então, os espíritos são muito claros com isso aqui, né? O primeiro princípio da doutrina espírita é a existência de Deus. E se nós não compreendermos, ou pelo menos estudarmos, procurarmos compreender isso, as coisas se tornam mais difíceis. Porque aí a gente passa a aceitar muitas coisas que estão contra esses atributos de Deus. É imutável. Deus não muda. Ele é imutável. As suas leis são imutáveis. São leis naturais. Não é Deus que vai mudar para nos favorecer ou para fazer em benefício de um e não beneficiar o outro, né? Porque a gente fala muito, né? Outras religiões falam muito de milagre. E milagre, no sentido que a gente compreende, é uma derrogação da lei de Deus. Por que se Deus é perfeito? Por que se Deus criou tudo de uma forma perfeita e harmônica, vai derrogar as suas leis para beneficiar uma pessoa? Porque o milagre geralmente é feito para uma pessoa. Uma pessoa e os outros. Não merecem o amor de Deus? Não merecem as oportunidades? Então, nós temos que pensar sobre isso. A doutrina espírita, ela nos traz e nos propõe uma fé raciocinada. Nós temos que raciocinar a respeito das coisas. Não é porque eu estou dizendo aqui, ou não é porque está escrito, não. Cada um tem essa tarefa e esse dever de estudar, de buscar a compreensão. Né? Deus já criou as suas leis. Somos nós, suas criaturas, seus filhos, que vamos evoluindo. E na medida que a gente evolui, a gente vai agindo de acordo com essas leis, que são perfeitas e eternas. As leis de Deus não vão mudar para o benefício de cada um, não. Elas existem. Somos nós que temos que nos adaptar, que compreender e que praticar as leis de Deus. Né? Então, isso já causa realmente, né, uma mudança muito grande no nosso entendimento. Então, entender Deus e os seus atributos é fundamental. Ele é único. Não tem ninguém como ele. Não há essa fantasia, né, que se cria entre Deus e o diabo. Tem alguém tão inteligente quanto ele para ficar guerreando. Isso não existe. Deus é único. Único. Não há outro ser igual a ele. Não há. Ele é único. Então, essa unidade, esse eixo bem fundamentado, é a base, como a gente viu aqui. É a base do edifício universal. Porque isso dá estabilidade. Né? Isso é importante para nós, entender essa estabilidade. Único, justo,
né, infinitamente justo, misericordioso, né, criou aí o processo da reencarnação, que é um processo educativo maravilhoso, que foi criado por ele, para que esses espíritos, para que nós passássemos aí por essas etapas, por esses aprendizados. Não nos condena, né, ao castigo eterno, a ficar queimando no inferno. Isso não existe. Isso não existe. Ele é infinitamente justo e bom. Ele veio para nos ensinar. Ele não veio para nos punir. Reencarnar, estar aqui na matéria, não é um castigo, não é uma punição. É um ato de amor por nós. Porque se a gente não consegue numa existência, nós vamos ter outras oportunidades. Vamos sim, é claro, ter essas oportunidades, não para a gente se acomodar, mas para a gente fazer a nossa parte, para a gente buscar esse auxílio, a gente usar esses recursos para nós, para nos ajudar, e também para ajudar ao nosso próximo. Para ajudar o nosso próximo na caminhada, para fazer com que o outro também compreenda tudo isso. Isso é muito importante, né? E aí, a gente vai lá para o livro, voltamos para o livro dos Espíritos, na questão 614. Vamos lá, ó. É o livro terceiro que fala das leis morais. Aí nós vamos lá para a questão 614. O que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que ele deve fazer ou não fazer. E ele só se torna infeliz porque dela se afasta. A lei de Deus é eterna? É eterna e imutável, como o próprio Deus. Então são as leis que ele criou. São as leis naturais, as leis da natureza, que regem, né? Que regem tudo e todos. Tudo que foi criado por Deus, né? E aí vamos lá essa que foi a 614, 615. E vamos na questão, então, 617. O que as leis divinas abrangem? Referem-se a algo mais do que a conduta moral? E a resposta: todas as leis da natureza são leis divinas, pois Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem as da alma, vírgula, e as segue. Não basta só conhecer, tem que seguir, né? É dado ao homem, a 617A, é dado ao homem aprofundar umas e outras, ou seja, né, as leis da alma e as leis da matéria? Sim, respondem os espíritos. Mas uma só existência não lhe é suficiente para isso. Ou alguém aqui acha que nós somos capazes de uma vida, numa única oportunidade, aprender tudo, conhecer tudo, saber tudo? E as pessoas, por exemplo, os jovens, uma criança que morre em tenra idade, não conhece? Não vai ser excluído? Não. Aquele espírito tem aquele momento de desencarnar pelas suas provas, pelas suas escolhas, mas é a hora dela. E ela não está, né, excluída. Não. Se nós tivéssemos uma só vida, seria muita injustiça da parte de Deus. Porque os que não vão chegar a ficar idosos não vão ter a mesma oportunidade de aprendizado. Né? Fica outra reflexão aí para nós. Aí vem um comentário de Kardec. Que são, de fato, alguns anos para se adquirir tudo o que constitui o ser perfeito, embora não consideremos mais do que a distância que separa o selvagem do homem civilizado. A mais longa existência possível é insuficiente e com mais forte razão quando ela é abreviada, como acontece com um grande número. Entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta. São as leis físicas. Seu estudo pertence ao domínio da ciência. As outras
concernem especialmente ao homem e às suas relações com Deus e com os seus semelhantes. Compreendem as regras da vida do corpo e as da vida da alma. São as leis morais. E olha só, tudo isso criado por Deus. As leis físicas, que são estudadas pela ciência, e as leis morais, que regem o corpo e que regem a alma, que vão nos orientar, que vão nos ajudar a evoluir. São todas leis de Deus. Então a gente realmente entende, quando os espíritos respondem que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, aqui, ó, a gente está vendo no desenvolver aqui na Gênese, em outras questões do livro dos Espíritos, as respostas que nós precisamos, né? A compreensão, compreende tudo isso. E como nós, numa única oportunidade, numa única existência, vamos nos aprofundar nesse estudo das leis físicas, das leis morais? Como? E Deus sabe que isso não é possível. Ele nos deu o livre-arbítrio. Ele deixou o mérito de nós fazermos as nossas escolhas, de nós avançarmos ou ficarmos mais tempo aí nesse processo de aprendizado. Fica a critério de cada um. Então é muito importante para nós essa escolha que nós fizemos hoje, de estar aqui, de ouvir a palestra, de estudar a doutrina espírita, porque isso é importante. É um investimento para nós, é um conhecimento eterno, que não vai se perder com a morte, com nada, porque a morte, na verdade, ela não existe. A morte é apenas a destruição do nosso envoltório mais grosseiro, do nosso instrumento material. Quando ela deixa de existir, nós continuamos existindo. Nós estamos conosco, vamos continuar conosco mesmos eternamente. Nós não vamos nos livrar de nós. Não vamos. Vamos continuar o tempo todo conosco. Então, olha como é importante a gente investir nisso, né? Nesse autoconhecimento, nesses recursos. Olha que importante. Porque isso vai nos trazer no futuro uma situação mais tranquila. Vai nos fazer compreender quando nós estamos ali diante, né, da morte, da perda de um ente querido. Porque nos consola e nos esclarece. Nós sabemos que ali, naquele momento, tem um corpo, tem um veículo, um instrumento que foi utilizado. Mas o amor, a inteligência, isso é atributo do Espírito, isso não é perdido. Sentimos saudade, sentimos falta, mas nós não desesperamos, não ficamos desesperados. Ah, nunca mais vamos ver. Quem disse que não vamos ver? Não vamos conviver da mesma maneira com aquele nosso amado. Fisicamente, não. Mas vamos continuar convivendo no amor, no sentimento. Isso jamais se perde. Jamais se perde. Isso traz esclarecimento. Dói, dói. A gente sente saudade? Sente. Mas tem um esclarecimento de que é uma separação momentânea. De que o amor que nós tínhamos por eles e eles por nós não vai mudar. Isso não muda. É um sentimento que é do espírito. Não é um sentimento. Não é o corpo que sente. Não é o corpo. O espírito é que sente. O espírito é que tem qualidades e que tem defeitos. O corpo é um veículo que pode ser destruído pela idade, pela doença, por qualquer coisa. Mas o espírito não. Então olha como é importante a gente compreender isso. E entender esse amor de Deus por nós. Não criou ninguém para dar errado. Não, nós fomos um projeto de Deus para dar certo. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Deus quis assim. Ele determinou que usássemos do nosso livre-arbítrio para conseguirmos avançar aí nessa nossa caminhada, né? E aí a questão, ó, 621. Onde está escrita a lei de Deus? Onde? A resposta: na consciência. Isso está em nós. Está aqui
plantado nos nossos espíritos, plantado nos nossos corações. E depende de quem? Né? Eu ainda falo que a gente precisa se alfabetizar, porque as leis estão escritas, só que a gente, né, precisa compreender, a gente precisa se alfabetizar aí para entender essas leis, para praticar essas leis de Deus, porque já está aqui. Por isso é importante nós transformarmos tudo isso aqui nesse potencial. Desculpa. Desculpem. A voz de vez em quando falha mesmo. Precisamos transformar esse potencial que nós temos em nós, isso aí está plantado em nós. Depende de quem? De nós. Fazermos com que essas sementes germinem, que deem bons frutos para nós, em primeiro lugar. Nós vamos ser os primeiros a serem beneficiados. E com certeza, todos que convivem conosco também. Depende de nós, né? Do nosso esforço. E aí, já falamos, né, sobre a primeira expressão, que é confia. E agora, como é que a gente pode se fortalecer nesse entendimento, né? É o segundo conselho. Ora, né? Orar, fazer prece, né? A gente se conectar com essa espiritualidade, se conectar com Deus, com Jesus, com os amigos espirituais. E aí a gente continua aqui no Livro dos Espíritos, na questão 660. Kardec pergunta o seguinte: a prece torna o homem melhor? Respondem os espíritos: sim, porque aquele que faz preces com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhe envia bons espíritos para o assistir. É um socorro jamais recusado quando o pedimos com sinceridade. Então, olha que interessante. Claro que torna a gente melhor. Porque quando a gente ora, quando a gente se conecta, a gente está depositando a confiança em Deus. E aí na questão 663, Kardec pergunta o seguinte, né? Cadê ela? Até fugiu a questão. Está aqui. As preces que fazemos por nós mesmos podem modificar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? Ou seja, quando a gente ora, quando a gente pede, a gente pode mudar a natureza das provas que nós temos que passar? E aí vem a resposta dos espíritos, né? Vossas provas estão nas mãos de Deus, e há as que devem ser suportadas até o fim. Mas Deus leva sempre em conta a resignação. A prece atrai a vós os bons espíritos que vos dão a força de as suportar com coragem. Então elas vos parecem menos duras. Já o dissemos. A prece nunca é inútil quando bem feita, porque dá força, o que já é um grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Sabes disso? Aliás, Deus não pode mudar a ordem da natureza ao sabor de cada um, porque aquilo que é um grande mal do vosso ponto de vista mesquinho para a vossa vida efêmera, muitas vezes é um grande bem na ordem geral do universo. Além disso, de quantos males o homem é o próprio autor por sua imprevidência ou por suas faltas? Ele é punido no que pecou. Não obstante, os vossos justos pedidos são, em geral, mais escutados do que julgais.
Pensai que Deus não vos ouviu, porque não fez um milagre em vosso favor? Quando, entretanto, vos assiste por meio tão naturais que vos parecem o efeito do acaso ou da força das circunstâncias. Frequentemente, ou mais frequentemente, ele vos suscita o pensamento necessário para sairdes vós mesmos do embaraço. Né? E a gente pensa assim mesmo. Nós, no nosso pensamento orgulhoso, egoísta, achamos muitas vezes que as nossas preces não são ouvidas. Claro que são ouvidas. São ouvidas. Quando são ditas pelo coração, com a conexão e com a intenção verdadeira. Mas muitas vezes nós achamos que não somos atendidos. Porque a gente está pedindo uma coisa que a gente deseja muito e que a gente não obtém. A gente não consegue, né, obter aquilo que a gente tanto deseja. Então a gente acha que a gente não está sendo ajudado. Mas os espíritos superiores, nosso anjo da guarda, né, os espíritos amigos, sabem o que a gente precisa. E sabem que às vezes o que a gente está desejando, o que a gente acha que é um bem, vai nos trazer muito prejuízo. Vai ser a situação que vai, às vezes, fazer a gente perder uma existência inteira. Vai fazer com que a gente comprometa todo um planejamento espiritual para que nós estejamos aqui, nas circunstâncias adequadas. Então, nós somos ouvidos, nós somos atendidos no que é melhor para nós. E nós não temos ainda como crianças, como desconhecedores dessas leis, nós não temos a ideia das consequências que aquilo pode ter na nossa vida. Então, não é atendido. Eu lembro sempre do Zé Manel. Não tem como não lembrar do Zé nessa hora, né? Que ele falava, a gente passa às vezes, quando está a Mega Sena aí acumulada, né? A loteria está aí lotada, aquelas filas. Está todo mundo ali querendo ganhar, fazer uma fezinha, né? Mas aí, se a gente chegar para aquela pessoa e perguntar assim, olha, você realmente vai ganhar, mas você vai morrer daqui a uma semana. Vai ter ninguém na fila. Vai ter ninguém na fila. Por quê? Porque, às vezes, ganhar na loteria, ficar rico, ter poder, não vai nos favorecer. Nós temos dificuldades, né? A gente aprende no Livro dos Espíritos que temos muito mais dificuldades na riqueza, no poder, do que às vezes na pobreza. Por quê? Porque isso nos envaidece. Isso nos faz achar que somos melhores do que o outro, porque vamos ter dinheiro. Mas se for daqui uma semana para morrer, ninguém quer. O que vai fazer? Vai ganhar aquela fortuna toda, vai ter uma semana, não vai dar tempo de usufruir nada. Vai largar tudo para ir, né? E é como nós agimos na maioria das vezes, né? Nós pedimos as coisas, nós queremos, mas nós temos que aprender. Eu acho que é agradecer tantas coisas que nós já temos. Nós temos que aprender a ficar satisfeitos com o que nós já conquistamos. E nós já conquistamos. É aprender a olhar para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa existência. Nós estamos aqui, né, com a bendita oportunidade de estar encarnados, de estar estudando a doutrina espírita, que nos esclarece, que nos consola. Então temos que aproveitar essa oportunidade. Temos que agradecer por isso. Temos que agradecer. Quando a gente olha ao nosso redor, tem tantos irmãos, tantas pessoas mais necessitadas do que nós. Muito mais. E nós só pedimos e esquecemos de agradecer. A gente quer, é um desejo que não tem fim. E são coisas voltadas para a matéria, da qual nós estamos usufruindo aqui e agora. Quando chegar a nossa hora de retornar ao plano espiritual, nós não vamos levar nada do que seja material, nada. Nem o nosso corpo vai conosco. Não vai, ele vai ficar.
vai ser aí reaproveitado no laboratório da vida. Nós não vamos levar isso. Agora, a nossa essência, não, essa vai conosco. Então, investir nisso é muito importante. Então a gente aqui vai realmente entendendo. E aí, vem a palavra, né, do Evangelho. Então, assim, vamos realmente fazer prece, prestar atenção no que a gente está pedindo, né? Porque às vezes a gente quer ser poupado das coisas que nós mesmos escolhemos antes de encarnar, queremos fugir desse compromisso. Mas devemos estar atentos a isso, ao que nós estamos buscando, como nós estamos lidando com essa matéria, quanto valor nós estamos dando mais à matéria do que, né, do que ao ter, do que ser. Né? Nós queremos ter muito, mas deixamos o ser de lado. E isso depois vai nos trazer consequências desagradáveis, né? E aí no Evangelho, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina, em todos os seus pontos, a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas. Se bem os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. Então, obedecer, compreender, seguir as leis de Deus é um consentimento da razão. É como eu já disse, o Espiritismo nos proporciona essa fé raciocinada. Nós podemos questionar, nós podemos duvidar. Isso é da natureza humana, né? Então, a obediência é o consentimento da razão. A gente obedece porque a gente compreende que são leis que foram feitas para nos favorecer. A resignação é o consentimento do coração, né? Olha que interessante. Então, ser resignado não é ter uma atitude passiva, não é ser bobo, não é aceitar tudo, não. Ser resignado é isso. É essa aceitação de que tudo o que nos acontece, tudo o que acontece às vezes na vida dos nossos queridos, dos nossos amados, tem um propósito. Nós é que muitas vezes, e na maioria das vezes, temos dificuldade de ver o conjunto, de ver o contexto, de ver lá na frente. Muitas coisas acontecem na nossa vida e a gente acha que é uma desgraça. Mas com o passar do tempo, com o nosso amadurecimento espiritual, nós vamos percebendo que aquilo foi para o nosso crescimento. Porque senão, Deus não iria permitir que aquilo nos acontecesse. Ele sabe qual é o propósito daquela situação na nossa vida. Ele sabe que a dor, que a aflição são os momentos necessários para nós crescermos, para nós aprendermos, para sermos obedientes e sermos resignados. Não é uma prostração, não é ficar sentado esperando que as coisas aconteçam, não. É esse consentimento que a gente dá porque a gente compreende, porque a gente tem esse conhecimento que a gente está tendo com a doutrina espírita. A obediência e a resignação são forças ativas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair, né? Isso nos fortalece. Ter essa atitude nos ajuda muito, né? Nós não vamos ser poupados, mas vamos ter forças, vamos ter coragem, discernimento para passar por aquelas situações, né? E a última recomendação, né? Confia, ora e espera. Né? A espera está lá, né? É uma expectativa, é uma demora, é ter esperança, é acreditar, né? É uma espera na ação. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ter lá um pouquinho no capítulo 19, né, que é a fé transporta as montanhas,
quando Jesus diz, né? Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a essa montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria. E nada vos seria impossível. Né? E quem já teve a oportunidade de ver um grãozinho de mostarda é muito pequenininho, né? É uma coisa muito pequena. Então, se a gente tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, né? Olha bem o que Jesus nos ensinou. Aí vem, né, os Espíritos nos esclarecendo sobre essa passagem. No sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem incapaz de executar coisas materiais. Que não consegue fazer, quem duvida de si. Aqui, porém, unicamente no sentido moral se devem entender essas palavras. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com que se depara da parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas que nas grandes. E nós temos muitas montanhas dentro de nós, muitas montanhas, né? A montanha do orgulho, a montanha do egoísmo, umas, né? A gente pode dizer que eu acho que nem nenhuma montanha, é uma cadeia de montanha, né? Uma é mais pequena, a outra é um pouquinho maior, né? Cada um sabe aí, né? Cada um de nós sabe das nossas dificuldades, das nossas paixões. Então, eu diria que é como até, né, a serra aqui, né, que tem aquelas elevações, umas montanhas são mais altas, outras são mais baixas, mas todos nós temos essas montanhas dentro de cada um de nós e que precisamos vencer. Com o quê? Com fé, com perseverança, com trabalho, com vontade firme. Isso é fundamental. Se a gente não tem vontade, a gente não faz nada. A gente não levanta nem da cama, né? Porque é tão bom, e agora nesse frio, a hora que é mais gostosa, mais quentinha, é a hora que a gente justamente tem que levantar, né? Então, assim, se você não tiver vontade, se alguma coisa não te impulsionar, você não levanta da cama. Você não se sente estimulado. Você não tem garra. Então é preciso vontade. Precisamos de tudo na nossa vida. Vontade. Vontade firme. Propósito sério. E para isso nós somos muito ajudados com a doutrina espírita, né? E aí no item 12, fala lá, né? No homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Tudo depende de nós. Está aqui, ó, né? São faculdades imensas depositadas no nosso íntimo. E aonde estão escritas as leis de Deus? No nosso íntimo, na nossa consciência. Olha como é importante, né, esse trabalho de nós mesmos, né? Entretanto, até ao presente, a fé não foi compreendida senão pelo lado religioso, porque o Cristo a exalçou como poderosa alavanca, e porque o tem considerado apenas como chefe de uma religião. Entretanto, o Cristo, que operou milagres materiais, mostrou, por esses milagres mesmos, o que pode o homem quando tem fé, isto é, a vontade de querer, e a certeza
de que essa vontade pode obter satisfação. Também, os apóstolos não operaram milagres seguindo-lhe o exemplo? Ora, que eram esses milagres, se não efeitos naturais, cujas causas os homens de então desconheciam, mas que hoje, em grande parte, se explicam e que, pelo estudo do espiritismo e do magnetismo, se tornarão completamente compreensíveis. E é verdade, né? O que quando Jesus disse, vós sois deuses, né, e farão coisas melhores do que eu, era disso que ele estava falando. Quando nós estivermos mais evoluídos, aprendendo mais as leis naturais, as leis divinas, praticando essas leis, entendendo e compreendendo a doutrina espírita, o magnetismo, que está totalmente vinculado com isso, com a vontade. O que nós estamos aqui hoje fazendo, estamos movidos pela vontade de aprender. Então, se nós temos essa intenção, é claro que nós vamos ser ajudados. Claro, né? O homem de bem, que crente em seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência, aure na sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária. E ainda aí se operam milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé, não há maus pendores que não se chegue a vencer. Repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que, até hoje, eles chamaram prodígios, e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Humanas, está aqui, ó. A fé, ela é humana e divina, mas a fé começa onde? É de fora para dentro? Não, é de dentro para fora. É aqui no nosso íntimo, no nosso espírito, que é o nosso trabalho. Somos nós os responsáveis por fazer, essas sementes do amor, do bem, do belo, germinar. Não depende de mais ninguém. As leis de Deus estão aí, à nossa disposição, para que a gente estude, para que a gente compreenda. Só que isso tem que partir de nós. Temos que colocar a vontade, a fé, em ação, nessa vontade de compreender as coisas. E vamos nos sentir muito melhores, muito mais fortalecidos. Nenhum de nós, com exceção de espíritos superiores que já vieram aqui para nos auxiliar, que já passaram pelo seu aperfeiçoamento em outros planetas, em outros orbes, nesse universo enorme, com exceção deles, todos nós estamos aqui de uma forma muito parecida, Cada um, claro, com a sua particularidade, com as suas dificuldades, com as suas dores, com os seus aprendizados, com o esforço necessário, de repente, num sentido mais do que no outro, mas nenhum de nós. Cada um de nós veio com essa missão, de autoconhecimento, de aprimoramento íntimo. Isso é intransferível. Nós não vamos evoluir por ninguém, ninguém vai evoluir por nós. Isso é uma tarefa pessoal, é uma tarefa íntima. E quando nós nos propomos realmente a colocar a mão na massa, colocar essa vontade para conhecer e para trabalhar, as coisas acontecem. É quando a gente sai da nossa zona de conforto, é quando a gente é desinstalado pela vida, pelas circunstâncias as mais variadas. A gente vai ali, tá tudo bom, tá tudo tranquilo quando a gente está caminhando, mas quando de repente aparece alguma coisa que nos desinstala, que nos sacode, nós, muitas vezes, aí é que nós acordamos. Aí é que nós vamos despertar. E isso
sempre, ou encarnados ou desencarnados. Mas a encarnação, ela é necessária, né? A encarnação é o nosso vestibular. Enem, não sei, porque já mudou até o nome, Enem mais vestibular, mas, né, é o nosso teste, né? É a nossa prova. Estar na matéria é o nosso teste, né? Conviver com os nossos afetos, conviver com os nossos desafetos. E eles não estão na casa do vizinho, eles estão dentro da nossa casa, né? Porque a família, o núcleo familiar, há ali espíritos companheiros, espíritos amigos, mas também há aqueles que vêm, que são inimigos, que são desafetos de outros tempos e que vão estar ali, para que mais uma vez, através do amor, da caridade, do perdão, a gente possa evoluir, a gente possa estar junto com aqueles seres novamente e ver se agora dá certo, e ver se agora vai. Mas se não der, se nós não conseguirmos, não precisamos nos desesperar. Se nós estamos nos esforçando, se nós estamos buscando, pode ser que não aconteça ainda nessa encarnação, mas vai acontecer numa próxima. Nós somos eternos, né? Então vamos continuar vindo, vamos continuar estudando, porque, né, é o que esse amigo nos disse: confia, ora e espera, né? Vamos pensar e refletir aí ao longo da semana sobre essas palavras e fazer esse movimento, né, para viver, para aprender. E com certeza, como a gente já leu aqui em algum momento, é aquela máxima, né? Ajuda-te e o céu te ajudará. Faça a sua parte que a gente vai receber, né, o que a gente está buscando, com certeza, de uma forma muito verdadeira, de uma forma muito rica e que vai nos ajudar muito, né, na nossa caminhada. Uma boa noite a todos, que a gente tenha uma ótima semana e que a gente, né, arregace as mangas e bote a mão na massa, né? Boa noite a todos.